Retomamos o Direito a Falar, hoje concentrado nas privatizações, com 3 advogados em estúdio, Pedro Raposo, Moreira da Silva e Proença de Carvalho. Juntos estamos a falar sobre as oportunidades e os riscos desta onda de privatizações que o Estado foi obrigado a realizar. Doutor Proença de Carvalho, acabarão as Golden Share. Como é que nós podemos... existe uma norma na nova Lei Quadro das Privatizações que prevê a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais num diploma a aprovar em 90 dias. E o que lhe pergunto é que instrumentos é que poderão ser esses que poderão estar previstos nesse novo diploma que permitam, de facto, salvaguardar o interesse estratégico nacional e, na sua ótica, que interesse estratégico nacional é esse? Bom, poderá haver várias fórmulas para tentar garantir esse interesse estratégico. Mesmo que as empresas viessem a ser totalmente controladas por estrangeiros, ainda assim, pode haver fórmulas que, enfim, não sei se muito eficazes, mas teoricamente, fórmulas que procurassem defender alguns aspectos de interesse nacional. E aí depende do caderno de encargos das privatizações, não é? O facto de uma determinada empresa ser controlada por investidores estrangeiros não significa que haja um conjunto de obrigações que essa empresa deve assegurar e que podem constar desse caderno de encargos. Isso é, por exemplo, normal nas concessões e, portanto, pode ser também aqui relativamente a algumas destas empresas. Agora, há alguns aspectos que são mais difíceis de garantir, para além desse interesse estratégico em termos clássicos, que é aquilo que eu há pouco referi. Isto é, estas empresas são, no fundo, empresas motor, muitas vezes, do resto do tecido empresarial, porque à volta delas geram-se um conjunto de atividades de inteligência, de invenção, de caráter tecnológico que asseguram a estas empresas a sua capacidade de estar na vanguarda da tecnologia, etc. E, portanto, é normal que esse tipo de atividades complementares, ou que vivem à sombra destas grandes empresas, possam ser desnecessárias se as empresas vierem a ser controladas por grupos estrangeiros que já têm esse know-how, que não precisam, portanto, da nossa capacidade. Polos de inovação que deixam de ser exatamente, polos de inovação que podem não deixar de ser necessários. Aí não vejo como é que isso é possível de salvaguardar, não é? Mas, por exemplo, do ponto de vista prático, é, na sua opinião, interesse nacional, não a manutenção do capital, porque esse capital certamente será entregue a estrangeiros, mas a manutenção do centro de decisão em Portugal, com gestão portuguesa, com capital humano portuguesa e com manutenção de todos os postos de trabalho? Olha, eu acho que isso é desejável, que isso aconteça, não é? Aliás, eu sublinhar aqui um aspecto que é curioso. E não apenas em Portugal, mas eu diria que até no mundo. As empresas que melhor resistiram a esta crise que nós estamos a viver foram empresas de cariz familiar. Isso é muito curioso, quer dizer, empresas controladas, por vezes, por um acionista ou uma família, que têm interesses permanentes, não é? E que, portanto, abdicam muitas vezes de obter maiores vantagens a curto prazo. São corredores de fundo, exatamente. Portanto, têm interesse estratégico na manutenção da empresa. Na manutenção, no futuro, etc. Tem menos pressão do acionista, começa logo por aí, não é? E é uma diferença há valores permanentes, claro, que se vão criando. Que não são só o resultado para o acionista no final do ano, não é? Exatamente. E, portanto, isto mostra que o valor da estabilidade acionista também é um valor considerável, para além do valor do mercado e de haver maior transação e maior possibilidade de captação de investimento através das bolsas, mas a verdade é que a estabilidade acionista é também um valor importante. E é nesse sentido que eu refiro que, para nós, era importante que, em relação a estas empresas de grande valor nacional e que são, de facto, vencedores a nível, não apenas em Portugal, mas foram empresas que conseguiram. E empresas, repare, portanto, quando nós estamos a falar de PT, EDP, Galp, empresas que estiveram estatizadas, que foram privatizadas há relativamente pouco tempo e que, estando estatizadas, perderam muito valor e que a sua privatização, ficando, no fundo, controladas por investidores, empresários e gestores portugueses, conseguiram vencer de uma forma extraordinária a competição em que se viram envolvidas. E hoje são empresas que, de facto, nos
podemos estar orgulhosos delas, não é? Foram feitas com gente portuguesa, algumas delas com participação de capitais estrangeiros, que são bem-vindos, normalmente sempre também. investidores estratégicos, com posições relevantes, estáveis. Eu colocaria também uma pergunta um pouco a todos, que tem também um pouco a ver com esta pergunta que o João colocou há pouco, que é, o Estado saiu rapidamente de muitas destas empresas, de uma forma vista por muitos especialistas também em direito como abrupta e sem garantir neste tempo intermédio até que as empresas sejam entregues aos novos acionistas uma salvaguarda do interesse público. Alinham com esta crítica de que tudo se passou depressa demais e sem deixar nenhuma alternativa neste espaço de tempo? Penso que sim. Se me pergunta, por exemplo, eu posso lhe dizer que aquilo que é a minha percepção dos investidores, por exemplo, dos investidores estrangeiros que têm interesse nas empresas portuguesas, nunca a Golden Share foi algo que tenham posto em cima da mesa a dizer não vamos adquirir essa empresa porque tem uma Golden Share. Isso nunca nos foi colocado. Mas havia neste caso, enfim, além do princípio havia questões político deste Primeiro-Ministro agora eleito... de direito europeu, que era fundamentalmente... Sim, as palavras que os direitos, havia o compromisso político e também o compromisso perante a Troika. E eu acho que a Troika, no fundo, o que quis foi impor uma determinada decisão tomada já pelos órgãos competentes da União Europeia, inclusive o Tribunal de Justiça da União Europeia. E que o anterior governo prometeu responder. Exatamente. Respeitar. E eu acho que este governo o que quis foi dizer, isso não é um entrave, isso vai ser resolvido desde já nem tem discussão. E elimina-se. Tudo depressa demais, na sua Agora, opinião? a questão que há pouco colocou, daquela norma agora da nova Lei Quadro das Privatizações, da alteração à Lei Quadro das Privatizações, aliás, como disse o Dr. Daniel Proença de Carvalho, penso que a questão se resolverá de outras formas. Realmente a questão das concessões, dos contratos de concessões, e estas empresas são todas concessionárias de serviço público, por isso pelos contratos de concessão isso é evidente, mas também pelo regulador. Um reforço evidente dos reguladores tem que ser uma prioridade. Sim, mas todos nós sabemos que esse reforço chegará depois. Já vimos que não foi. Nos últimos anos, o regulador, tirando uma ou duas exceções, não tem tido uma intervenção como deveria ter e como para poder sustentar a economia portuguesa. Mas sem as Golden Shares, sem a intervenção do Estado, passa fundamentalmente pela entidade regulatória. Eu digo, por exemplo, que aquilo que os investidores estrangeiros mais nos têm colocado quando pensam e discutimos até lá fora, nas apresentações, sobre estas empresas portuguesas, é mais o risco da República. É dizer-se que hoje adquirem, imagino por 100, uma empresa portuguesa e no dia seguinte ela está a valer 30% a 35% a menos, porque é a desvalorização da República Portuguesa neste momento. Isso é que é o grande entrave que neste momento se coloca a estas privatizações. Falando da República Portuguesa agora, passando do investidor para a República, o interesse do Estado, quer dizer, mas o que é certo aqui, não lhe parece que houve, de facto, uma questão ideológica do próprio Primeiro-Ministro, de vamos acabar com a Golden Share, é um problema, e parece que a questão do que é o interesse estratégico nacional vem um pouco depois. Tanto que, quando é aprovada agora a nova Lei Quadro das Privatizações, nem sequer vem lá definido o que é que será a salvaguarda do interesse estratégico nacional e remete-se ainda para uma norma a aprovar no prazo de 90 dias. Para si, o que é que será o interesse estratégico nacional que tem que ser salvaguardado? Olha, neste tipo de empresas, eu vejo que o interesse estratégico nacional está claramente direcionado para os serviços de interesse público essencial. Por exemplo, quando falamos da privatização das águas de Portugal, quando falamos da privatização da eletricidade, quando falamos da privatização do gás ou dos transportes coletivos, estamos a falar de bens essenciais, como seja a eletricidade, o acesso a bens essenciais para a população portuguesa, como a eletricidade, o gás, a água, e por isso é fundamental que de um dia para o outro não haja um hedge fund, uma private equity que diz, pronto, isto já não estou a ter daqui o rendimento necessário e vou-me embora e fecho a empresa. E a nível e por isso, do investimento isto é estratégico. É estratégico que, por exemplo, uma Galp no futuro, mesmo que não tenha qualquer controle nacional, tenham estoques fundamentais estratégicos portugueses. Portanto, estratégico é o serviço que é prestado ao cliente. É o serviço que é prestado, o serviço essencial. Opinião, independentemente da base acionista da empresa. Independentemente da base acionista e da nacionalidade dos investidores e do dinheiro posto no... Esse é o aspecto que, apesar de tudo, é mais facilmente regulável.
É mais fácil de estabelecer. Mas há aqui um aspecto que tocaram que me parece importante. Nós estamos aqui todos a focar muito no tema de como estas privatizações têm estado a ser preparadas. Eu parece-me que olhar mais para a questão do regulador é claramente mais importante. Nós temos tido experiências... Será sem dúvida um outro debate? Não, mas repare, no âmbito, porque isso é que pode pôr em causa a forma como as privatizações são feitas. Nós não nos podemos esquecer que estamos aqui perante o credor e temos de fazer as privatizações e, portanto, o assunto, enfim, não vale a pena discutirmos se haveria seguramente modelos muito mais harmoniosos, muito mais transparentes, muito mais claros, muito melhores até, mas há um problema de tempo e, portanto, se não há tempo, aqui temos uma condicionante, não podemos esquecer. Agora, aquilo que podemos esquecer e aquilo que eventualmente se deve falar é aquilo que já se devia ter feito há 10 anos, há 7, há 8, há 9, que tem a ver com o regulador. E nós aí temos assistido a um caminho muito tortuoso e um caminho complicado, que naturalmente tem mais importância quanto mais falamos deste tema das privatizações e quanto mais passa deste setor, que era mais controlado, para privados, estrangeiros ou não. Mas aí, estrangeiros ou não, porque a questão do regulador não é uma questão só se o centro de decisão está cá ou está fora, se o acionista é estrangeiro ou se é português. O problema que nós temos tido ao nível da regulação, e que agora se vai agravar naturalmente com estas privatizações, esse é que é o problema estrutural que fala. Acha mesmo que se vai agravar? Claro. Se nós temos o exemplo da forma como o regulador tem funcionado, e ainda há pouco estavam a falar da Galp, não vale a pena falarmos muito mais das entidades em causa, quer dizer, para percebermos que aquele interesse que se pretende garantir e que se deveria garantir, e parece que estamos todos de acordo relativamente a essa matéria, não sei se neste momento o regulador que existe o garante. Parece-me evidente que não. E há de facto um desfazamento. Eu fazia esta pergunta porque o memorando da Troika é muito concreto em relação a esta onda de privatizações, esta primeira onda que terá que estar terminada até ao final de novembro e para a qual o Primeiro-Ministro prevê um encaixe de, no mínimo, 7 mil milhões de euros, mas também prevê uma reforma da regulação, essa já com prazo mais alargado até ao final do ano, e cujos princípios gerais apontam, sem dúvida, para um reforço da fiscalização e do poder interventivo do Estado. Aí é que é grave. Nesta decolagem entre... Mas nós temos os instrumentos, temos os reguladores, temos, inclusive, bem apetrechados, em meios humanos, isso temos. Eu não sei, o que é que tem faltado? E com mais independência do que em muitos dos Estados europeus. Sim, eu acho que do ponto de vista jurídico, a nossa regulação de todos estes sectores é exemplar. Não. E tem meios humanos e técnicos que permitam fazer uma regulação. Eu acho até que, do ponto de vista orçamental, todos estes reguladores estão bem posicionados, não é? Agora, quer dizer... O que tem faltado, vontade política? Eu não sei quanto a isso, não sei. Quer dizer, talvez nós precisemos de maior experiência em muitos aspectos da nossa governação. Nós não podemos esquecer que estamos ainda, às vezes, na infância ou na adolescência dos procedimentos. Esta história da regulação exige uma grande sabedoria, não? Porque não se pode ser... Para um Estado que até há pouco tempo controlava setores-chave de alto a baixo, é natural que o papel do regulador estamos num período ainda que não está devidamente estabilizado e experiente. E, portanto, isto é um processo que nós vamos ter que... Se pensarmos, por exemplo, na Grã-Bretanha, que foi onde toda esta experiência teve o seu grande apogeu, eles já estão neste momento, já rejeitaram o primeiro modelo, já vão no segundo, e, em alguns casos, já vão no terceiro modelo de regulação. Nós ainda estamos realmente no primeiro, ainda a aprender. Isto seria um programa, porque eu acho que qualquer dia vai começar a questionar-se a própria independência do regulador. Fica feita essa proposta, até porque quando se tornar mais claro aquilo que é o rumo da reforma a dar a toda a regulação, sem dúvida que se torna também mais fácil comentá-lo. É um aspecto que é muito importante e que há pouco o Dr. Daniel Proença Carvalho já tocou e que tem a ver com o facto de se fazer primeiro a negociação da privatização e depois a alteração dos poderes da regulação. Quer dizer, quer se queira, quer não, para quem entra acaba por ser não ter as condições do jogo perfeitamente claras, o que aí sim não é claramente desejado. Isso poderá vir a contribuir para, enfim, alguma instabilidade acionista de capital de empresas que entram agora dentro destas empresas portuguesas. Qualquer investidor, quando investe, gosta de saber as regras do jogo e, portanto, é normal que as regras não estão claras. Mas repara, neste momento os investidores estrangeiros têm normalmente contacto com reguladores muito mais exigentes que os portugueses e por isso já estão um bocadinho preparados para isso, embora entrem aqui, como dizem bem, estamos ainda numa fase de regulação não tão exigente, mas eles estão preparados para isso e por isso penso que não será nenhum problema essa melhoria, não é? Eu penso que aqui a fragilidade nossa será os investidores imaginarem que, como o país está numa situação de grande carência e dificuldade,
que vão comprar as empresas a preços de saldo. Isto para falar assim de uma linguagem mais direta e clara. E essa mensagem é que penso que pode ser um risco, não é? Porque eu vejo que em relação mesmo a outras empresas em que o Estado não tem participação, mas que estão aí no mercado, há aí muitos investidores estrangeiros a fazer contactos com os escritórios de advogados, tentar. Agora, o que vem é sempre numa perspectiva de, bom, isto agora está numa situação de dificuldade, vamos comprar isto baratinho, não é? É a obrigatoriedade de venda também, cria aí claro. Esse é o problema. Isto é, se nós não tivéssemos uma pressão de venda, eu acho que aí, inclusive, não sei até que ponto é que a Troika viu a questão da melhor forma para nós. Se utiliza muito, acrescentou Troika à Troika. Exato, quer dizer, esta decisão. Porque esta pressão é que é o nosso principal problema. Mas também é inevitável, sabemos que não há volta a dar, não só as empresas estão identificadas como o prazo. Ainda assim, o Governo decidiu acrescentar 2 empresas. As empresas não estão totalmente identificadas. Nesta última modificação do acordo, era exatamente foram incluídas 2 empresas. Incluiu-se e depois ainda se pôs um parágrafo a dizer e outras empresas. Para que fique claro, isto é, até há bem pouco tempo o memorando de entendimento não incluía a privatização da Águas de Portugal e da RTP, embora as 2 privatizações tenham sido sufragadas nas últimas eleições. Pedro Passos Coelho e o PSD incluíram esta privatização no seu programa eleitoral. Mais tarde, no programa do Governo, a minha pergunta é até que ponto é que, ao acrescentar estas 2 empresas, acrescentamos também maiores dificuldades, isto é, que acabamos por colocar na linha das privatizações, no momento de instabilidade financeira, empresas que têm um interesse estratégico para o país. Eu acho que essas 2 empresas são muito sensíveis, não é? A água, porque, enfim, não é preciso dizer mais nada, todos nós sabemos qual é a importância estratégica desse bem e que o cidadão comum tem muita dificuldade em imaginar que a exploração da água possa gerar lucro privado. Embora todos nós sabemos que hoje em dia acaba por gerir prejuízo. Quanto isso, eu sou favorável. E constante, acho que nesse aspecto não há nenhum problema. Se o prejuízo público for lucro privado, não acho mal. Exato. Principalmente o que é importante é que o bem possa ser melhor servido, em qualidade e em quantidade, ao menor custo possível para o consumidor. Portanto, esse deve ser o objetivo. Mas deixa-me também ouvir sobre a RTP. É um ponto sensível. Foi um ponto sensível. E a RTP, eu penso que também é um ponto sensível. Porque é a favor ou contra esta privatização? Eu não tenho grande simpatia pela privatização da RTP, já o disse. E por uma razão. É que eu acho que é também um sector estratégico muito importante, em que não me repugna que o Estado tenha uma participação. Porque é um meio muito condicionado, não é? No fundo, também são concessões. Não é possível a qualquer empresa ou cidadão fazer uma estação de televisão. Porque, portanto, há apenas, neste momento, 3 estações generalistas, 3 empresas generalistas. O Estado abdicar de ter uma intervenção direta numa delas, francamente, eu acho que é um risco, não é? É um risco porque tem um papel muito importante na formação da opinião pública, decisivo mesmo, e haver um instrumento em que o Estado possa introduzir alguma moderação, algum equilíbrio, eu acho que era uma coisa... Isso implicaria, enfim, uma redução substancial das transferências do Orçamento do Estado, sim, um corte nas receitas, na duplicação de receitas, uma redução substancial dos custos, certamente. Tudo isso, porque eu penso que pode-se fazer um trabalho ainda muito mais eficiente de redução de custos. Preciso ver que a RTP o que tem é um passado que é muito pesado, não é? E longo. Muitas experiências com falta de estabilidade, muita intervenção do Estado para obter determinados dividendos, etc. Políticos. E por isso acabou por ser um instrumento excessivamente oneroso. Portanto, há que reduzir drasticamente. Isso eu acho quase que uma inevitabilidade no modelo que a RTP tem hoje em dia. Que essa é a dúvida. Eu estava a ouvi-lo falar e estava a aderir a algumas, mas depois no final, com este argumento final, eu não sei se não é inevitável, não é? Esse seguimento da história. Diz inevitável a privatização? Não. Inevitável o seguimento da história, mesmo não seja privatizada, acumular, continuar a ser alvo das tais experiências, das tais intervenções. Acho que não. Acho que, aliás, nesse aspecto, a RTP tem vindo a melhorar, mesmo em termos de gestão. Quando eu falei em instabilidade, houve... Até se contava uma história, penso que é verdadeira, que houve, por exemplo, várias administrações que seguiram com meses
E acho que até houve uma ocasião que um presidente da RTP acabou de sentar na cadeira e recebeu o primeiro telefonema, era do ministro a dizer que afinal já não era ele. Já não era. Não sei se é um mito, mas de facto conta-se essa história. Enfim, eu também não averiguei muito isso, eu passei por lá. Mas de qualquer modo, quer dizer, portanto, foi uma empresa monopolista durante muitos anos, com todos os defeitos que estas coisas têm. Portanto, depois havia vagas de comissários políticos que entravam consoante o partido que ganhasse as eleições, mas isso é um passado já relativamente distante. Eu acho que a RTP melhorou muitíssimo nesse aspecto. E eu acho que os portugueses, por exemplo, noto isso e vê-se pelas audiências, continuam a reconhecer a RTP como uma estação de referência nesse aspecto. E valeria a pena, também colocou sempre a questão, se um canal, 2 canais, se o canal 2 seria privatizado ou não, se faz sentido ter RTPN, RTP África, eu diria até agora RTP África, Madeira, RTP Açores... Não, isso... Eu penso que há o RTP Internacional e a RTP África que são muito importantes. Muito importantes. E é pena que funcionem mal, porque será certamente tema para um outro programa. O nosso tempo está, de facto, a chegar ao fim. E ainda temos a nossa rubrica habitual. João Teves, diretor da revista Advocados. Obrigado, Francisco. Explica-nos Trago o livro aqui, de hoje. Um livro que é One Nation Under Surveillance, que é de um professor australiano que dá aulas em Nova Iorque e em Singapura e no fundo trata enfim, de todas as mudanças, não é só a seguir ao 11 de setembro que temos cada vez mais vigilância não só do Estado, mas até dos próprios particulares e que nos cria sempre, enfim, uma necessidade de encontrarmos uma nova relação entre todos estes atores, Estado, particulares, legalidade. Ele é, no fundo, um contratualista, portanto, acredita, no fundo, num novo contrato social. Portanto, não está junto daqueles que pretendem um Estado ultrapolicial e super vigiado, mas também acredita que, neste momento, não podemos voltar a ter, enfim, a privacidade que tínhamos anteriormente. Portanto, é um livro muito interessante. Fica então feita a recomendação para esta leitura. Compete agora agradecer a todos a vossa presença neste primeiro Direito a Falar. Na próxima semana regressaremos com um outro tema, mas com o princípio de sempre, o direito a falar.